meu nome completo é Irmão José Beto. Eu nasci dia 10 de dezembro de 1931, no distrito de Nova Roma do Sul, que era um distrito de Antônio Prado. Comecei quando o irmão Pedro Luiz, natural de Garibaldi, a Stephanie, passou como aquele que ia pelas famílias pedir quem queria ser marista, né? Então, meu irmão, eu tinha vários primos que foram maristas da minha linha Trajano de Nova Roma. E eu também me entusiasmei, então em 44, 20 de janeiro de 44, fui para o juvenato de Alfredo Chaves, na época, hoje Veranópolis, e na época era São Luís Gonzaga, que é juvenato. Hoje, depois passou para Divino Mestre, me parece que hoje, que vendemos para o Estado, parece que voltou a ser São Luís Gonzaga, de novo, que era o nome tradicional mais antigo, né? Então eu estudei lá 44, 45, 46. Depois vem o exame de admissão. A gente tremia as pernas para fazer o exame de admissão, porque vinha o fiscal, vinham os irmãos de Porto Alegre, lá, aquelas provas escritas, orais, com 3 examinadores, sabe lá o que é isso. Pessoal de colônia assim, meio tímido, meio... tremia as pernas. Mas fazíamos. Passei lá, e aí depois era ir a Porto Alegre. Éramos um grupo tão grande que aqui de Veranópolis, dessa região de Bento, eles iam de trem até Carlos Barbosa. Nós de Antônio Prado, daquelas bandas para lá, íamos até Caxias de ônibus, e de lá pegávamos o trem. Em Carlos Barbosa, 2 vagões de juvenistas, íamos para Porto Alegre. Champagnat, éramos mais de 300 estudantes primaristas. Em Garibaldi, eu lecionei História, Geografia, o SPB e também, principalmente, Orientação Religiosa e Catequese, com os alunos. Foi de 70 a 80. Honorino Moresco. Nasci em 1950, em Coronel Pilar. Quando cheguei em 64, Garibaldi tinha irmãos, e entre esses irmãos o responsável era o irmão Severino. A gente não conseguia entender como é que ele, quando a gente queria aprontar uma, ele estava aí atrás da gente. Incrível o espírito de presença dele. Ele estava sempre presente com a gente, mas tinha alguém assim, vinha ele lá. Para mim, o irmão Severino foi alguém que cuidou muito da gente. E eu, olhando para trás a história, eu vejo como é que ele conseguia cuidar de 60 piadas. O irmão Odair, que hoje é irmão, tinha 9, 11 anos. E o outro tinha 18, mais velho. Como é que conseguia cuidar de tanta diferença? Mas ele acompanhava todos, né? Fazia entrevistas com a gente, mensalmente, um pouco mais por aí. Passava todo mundo, né? Conversando, vendo o que tinha, precisava, né, de ajuda, etc. Então foi uma experiência muito significativa. Ali em Garibaldi, os irmãos, quando se estabeleceram há mais de 100 anos, organizaram a Pindorama, e tinha lá grandes parreirais, 2 irmãos, que cultivavam quase 500.000 quilos de uva, faziam vinho, depois compravam também, e preparavam o vinho, que era um vinho canônico e um vinho de missa. Eles tinham, eu me lembro bem, eles tinham 12 tipos de vinho. E acima da Pindorama, lá no morro, lá então construíram o Santo Antônio. No começo era um colégio um pouco menor que hoje, depois aumentaram ali. E aí era o Santo Antônio, onde os irmãos lecionavam primário e segundo grau, primeiro grau, até a 4ª série ginasial. Eles faziam concentrado de vinho, que se chama o melado do vinho, o açúcar do vinho. E eles tinham um grande tanque lá, não sei, 10, 12 metros cúbicos desse concentrado, que eles colocavam nas pipas e corrigiam o vinho e faziam os vinhos excelentes que se conservavam muito. Claro que era um vinho que custava mais que os outros, porque os outros, na época, faziam até vinho de água, né? Da cantina tem coisas ótimas. O Gentili vai ficar bravo comigo, quem sabe, mas eu tomei o Pacomien que fazia o irmão Clemente,
Não tomei do Pacome porque não conheci. O do Clemente era... Não sei, não é que a gente tomava, de vez em quando. De vez em quando. A gente ia lá trabalhar na cantina, à tarde. E algumas vezes a gente ia engarrafar naquela máquina que girava, né? E de vez em quando o irmão Jacó dizia assim, quando entupir isso aqui, vocês tiram o garrafão, abaixa, se não sair, puxa. Só que nesse puxar, a gente não jogava para fora. Aí que a gente sentia para comer, sentia o vinho, sentia o vermute. E agora o vinho dos irmãos era bom. É uma pena que se perdeu tudo isso. Mas os novos também vieram já é outro espírito, é outro jeito, outro modo de ver as coisas. E o Benigno contava como é que ele aprendeu a fazer aquilo tudo também, né? Ele dizia assim, eu quando era jovem, o irmão ficava em cima das pipas, e o irmão, acho que era Clemente, ia dormir de noite, na época da fermentação, né? E eu ficava em cima das pipas, andando, e o irmão Clemente dizia, quando esse vinho aqui, essa pipa, fizer esse movimento, você vem e me chama. Aí lá vinha o irmão Clemente, 2, 3, 4, nasceu de manhã, chegava lá e dizia, assim, sim, faça isso, mexe, ou põe não sei o quê, ia fazendo, e ele foi aprendendo assim, né? Então era muito de vivência com o Benigno. Então o Benigno tinha muitas histórias também da vida dele, né? Mas dos irmãos lá da cantina, eu me lembro do Jacó, me lembro do Benigno, do irmão Clemente, o Renato Schmedic, que trabalhou um tempo lá. Qual é a lembrança mais marcante que o senhor tem lá de Garibaldi? Lá, eu falei muito lá, dei bastante palestra para os pais de noite, os alunos também estudavam, a gente insistia com eles e tudo, né? E também algumas aventuras de alguns alunos, né, que com o irmão Lourenço Cervelin, que era o vice-diretor da noite, cuidava lá. E de noite eu descia lá e ficava lá na sala com ele. Algumas noites, quando passava um filme bom na cidade, tinha sempre vários alunos que vinham lá com certa dor de barriga, né? E o irmão Lourenço dava, pode ir para casa. Um belo dia eu desconfiei, que 7, 8 pediram para sair, digo, tanta gente doente assim. Eu desci meia hora depois, antes que terminasse o filme, fiquei lá fora do cinema. Quando saíram lá e peguei, digo, passou a dor de barriga. Atrás do colégio, lá tem umas janelas baixinhas, né? E atrás lá tinha cultivo de milho, né? Vários alunos desceram lá para o milharal, mas de tarde, depois da segunda hora, antes do recreio, eu costumava dar uma volta na quadra lá embaixo. E uma noite lá, fiquei lá, bem na esquina da quadra embaixo, e vieram vários alunos fazendo barulho para eu milharal lá embaixo. Barbaridade, o que é? Quando chegaram embaixo, até alguns disseram em voz alta, dessa vez o irmão José não nos viu. Quando eles pularam o muro lá, eu disse, boa noite, onde é que vocês vão? Eu lembro do irmão Silvano, que era um irmão que dava inglês, um alemão, e ele trabalhava na horta, e nós íamos na horta. Eu acho que um dos elementos que me deu força assim, de continuar, acho que foi ele também. O Severino já era mais, a gente tinha ele mais como autoridade, né? Silvano é mais um paizão, assim, um vô, né, que cuidava da gente. Então esse carinho, cuidado dos irmãos, era grande. Nessa época de 64 a 67, eu participava do coral do irmão Zé Lindo, Bruscato, né? O irmão Zé Lindo cantava no coral dele. Também foi uma experiência muito grande como juvenistas cantando. Honorato era um professor de português. Com ele a gente gostava muito porque ia jogar bola, né? E uma coisa de aula dele que eu me lembro, nós vamos fazer uma prova amanhã, estude, semana que vem, estude. Mais ou menos. Aí, então, ele chegava um dia, me lembro que isso aqui é um fato, né, que você colocava de significativo. Não vai ter prova amanhã, não preciso estudar dessa página dessa. E eu comecei a... Não, é que quando eu digo para estudar, vocês não estudam. Então, não estudam. E aí a gente estudava. Porque sabia que ia cair. Parece que era tudo pelo avesso aquela turma, né?
Tínhamos com o Severino Sozinho umas regras assim, a seguir. Não era uma coisa, vamos estudar e trabalhar e pronto. Não, tinha diversão, então a gente sabia que lá tal dia tinha um passeio de 2, 3 dias lá no Rio das Antas, lá embaixo, onde junto ao Carreiro com o Rio das Antas, a gente ia lá com ele. Eu sei que uma noite no dormitório, 60 dormindo lá dentro, não é que teve um que juntou 2 cintos, amarrou na cama, porque tinha uns 2, 3, que de noite tinha que ir para o banheiro, correndo, né? Levantava correndo para o banheiro. Tropeçaram naquela coisa lá de cinto. Blam, deu uma barulheira. Quando nós vimos, o Severino estava na porta, por isso que eu disse que o Severino está aí. Pá! Eu acho que ele ouviu, subiu, eu não sei, estava lá esperando. Pô, a gente gelou. E no dia seguinte era o passeio. Amanhã não tem passeio, todo mundo no Parreiral capinar. E passamos o dia inteiro capinando embaixo do Parreiral. Daí um tempo ele chega, nós vamos fazer o passeio tal dia para tal lugar, que era o mesmo. Alguém se mexeu de noite? Entre nós a gente se enforcava para não perder o passeio. Então ele tinha essas coisas assim, era exigente, mas ao mesmo tempo soltava a gente também, né? Mas a gente se cuidava, então a gente mesmo exigia dos colegas nada de brincadeira, porque não queremos perder isso. Começamos no Juvenalta, nós fazíamos terços aí com essas continhas sobre essas contas aí chamadas Lágrimas de Nossa Senhora. Eu aprendi no Juvenalta e gostava de fazer terços aí, fazia lá, entregava para o irmão, faz mais um, vai. Nas horas vagas, né? Não se podia fazer no tempo de estudo, porque se alguém fizesse um barulhinho, irmão, traga a alicata. A diferença do estudo daquela época para hoje, faz um comparativo para nós. Em Bento Gonçalves tinha um escritório modelo. Esse escritório modelo, criado por uns professores lá de Bento, foi para Garibaldi, pelo que eu sei, foi para Vacaria, foi para Farroupilha, colégios nossos, né? Escritório modelo. Era, na verdade, um exercício prático desse mundo aí, do comércio, da contabilidade, contas, bancos, etc. Havia muita praticidade. Eu me lembro que em Bento, depois, eles me diziam assim, o correspondente do curso de contabilidade correspondia ao 3º semestre da faculdade. Mais ou menos assim. Pela prática. Por isso o pessoal saía de lá e tinha trabalho. Porque tinha essa prática toda, que faziam, tinha um banco dentro, um banco fictício, mas era. Então eu diria que é um curso técnico que mataram ele, né? Um curso como técnico. Mataram no sentido de que criaram a faculdade, para ficar muito teórico, né? A exigência era grande, era. Hoje é exigido mais ou menos. Eu acho que não é que seja mais ou menos, eu acho que a meninada é uma outra. Eu estou vendo hoje lá no Rosário, porque uma vez se estudava, mas hoje em dia a meninada aprende em 3 minutos, quando gerações anteriores demoravam uma semana para aprender. Eu acho que é uma outra visão do estudante. Ele já vem com um cabedal maior de experiência de vida, de conhecimento, de visão, de andança pelo mundo, né? Eu acho que tem diferença. É exigente, no Rosário, por exemplo, hoje em dia é exigente também. É o mesmo, eles reclamam do mesmo jeito que a gente reclamava. É demais, sempre é demais. Às vezes a vocação não vem porque Deus diz, é por ali. São os acasos. E esse acaso para mim foi meu pai, dizer, vai, experimenta, é por ali. E aí vai descobrindo o processo na caminhada, né?